E os homens da igreja não sabem conquistar, né? É uma das coisas que eu quero comentar aqui, baseado em um comentário que um jovem fez aqui no nosso vídeo, no vídeo que fez sucesso aqui, que é os homens da igreja estão frouxos. Então, bora lá comentar. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Lobo, sejam todos muito bem-vindos a mais um Amigo Jesus. Né? E esse canal aí a gente fala sobre muita coisa que tem a ver aí com a vida de igreja, cristianismo, relacionamento e tudo mais. Então, hoje eu quero comentar aqui um comentário que comentar um comentário, né? Mas comentar sobre algo que um rapaz falou aqui no nosso canal e que tem a ver ali com a questão ali de igreja e conquista e tudo mais. Ele permitiu com que eu falasse do comentário dele, então eu vou falar e eu acho que tem umas coisas muito interessantes, que é o seguinte, ó, vamos lá para o comentário. Um jovem apaixonado, amigo meu, muito religioso, se interessou por uma jovem da mesma congregação. Na época não existia celular, mas ele escreveu uma carta para a moça e sabe qual foi o resultado? A jovem enviou a carta ao pastor e em seguida toda a congregação ficou sabendo. Meu Deus do céu. O rapaz apaixonado foi vítima de chacotas, piadas, repreendido pelo pastor. Depois de alguns anos, essa moça casou com um coroa do mundo e a vida virou um inferno. Infelizmente, é uma coisa que acaba acontecendo muito e eu queria comentar sobre essa questão, essa exposição, esse testemunho que esse rapaz ele acabou falando aqui, porque é uma coisa interessante sobre a postura da igreja na questão aí do homem, quando ele vai manifestar alguma coisa ali que tem a ver com a conquista. É óbvio que, primeiramente, a gente não tem o acesso ali ao conteúdo da carta, né? Que a gente não tem acesso, então a gente não pode ali meio que julgar o que estava escrito na carta, né? Apesar que talvez não seria a melhor escolha que eu colocaria ali para um homem se declarar até e tudo mais. Eu acho que tem que ser uma coisa mais direta, né? Sem ser muito floreada ali, né? E sem muito aquela questão de se declarar ao máximo, se jogar aos pés e tudo mais. Mas a gente não tem um acesso ao conteúdo da carta que acabou acontecendo. Então, a primeira coisa é aí, talvez o pastor poderia, dependendo a reação correta do pastor, já que a carta chegou nas mãos dele, era de pegar e era de chamar o jovem, e se tinha alguma coisa ali que não era legal, o pastor chamar a atenção do jovem, mas de uma maneira sincera, de uma maneira madura, e ensinar então o jovem a como se declarar para a moça, a como de fato chegar na moça e tentar alguma coisa, mas aqui a gente vê muitos erros acontecendo nessa questão, que é a primeira coisa, a jovem mostrou a carta ao pastor. Até aí eu não vejo problema nenhum, porque ela está reportando ali ao líder espiritual dela o que de fato aconteceu. O problema é o em seguida toda a congregação ficou sabendo. E aí tem duas questões. Ou a menina contou da carta para algumas pessoas e essas pessoas saíram espalhando e toda a congregação estava sabendo, ou o pastor espalhou. Né? Se foi a menina que fez isso, a primeira coisa que acontece é que teve ali uma falta de maturidade. Porque por mais que seja ali, alguém vá declarar alguma coisa para você, ou alguém te entrega alguma coisa que está declarando sentimentos, você não tem que sair por aí contando para todo mundo. Apesar que talvez a pessoa pode ter contado para uma pessoa que saiu por aí espalhando para todo mundo, mas aí que tá. Se você sabe que a pessoa vai espalhar para todo mundo, é melhor então você resguardar ali, você não sair contando, manter ali uma certa maturidade nessa questão toda e para justamente não causar toda essa questão que causa dentro da igreja, que aí causa uma questão mais séria, que é perder uma vida ali para Jesus, é perder uma vida ali que estava tendo um relacionamento com Jesus. E aí que vem a segunda questão, que é,
Se foi o pastor, aí é mais complicado ainda, porque aí o pastor ele não tem maturidade espiritual nenhuma para lidar com o caso. Porque o pastor, se ele espalhou, ele não pode espalhar algo que é da ovelha. Ele tem que manter ali a questão do tratamento com a ovelha. E qual que era a questão mais correta ali que o pastor deveria fazer, já que isso aconteceu? A primeira questão é, ele deveria conversar com o menino, né? Falar sobre o conteúdo da carta, conversar com alguém que é um conselheiro, alguém que está ali para ajudar, e se ele vê que o menino não sabe conquistar a menina, tentar conduzir da melhor forma possível. O apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4 que cada um saiba como conseguir esposa de maneira santa e honrosa. Então ele dá um conselho ali para os homens, para eles como conseguir mulher. Então se o pastor ele é aquele líder espiritual, ele tem que saber dar esse conselho. E a segunda coisa que o pastor ele deveria fazer é chamar essa menina, conversar com essa menina e falar com essa menina, olha, ele fez isso, e ele fez isso, mas não é para você sair por aí espalhando para a igreja o que ele fez. Não é para você sair por aí espalhando aquilo que tem no conteúdo da carta. E depois o pastor, ele deveria chegar até a igreja e falar, pessoal, isso é uma coisa que acontece, é normal na vida das pessoas e a gente não deve fazer chacotas, piadas por conta dessa questão que aconteceu. Porque aí ele ia resguardar o menino. Porque por mais que seja uma situação ali que seja, talvez, sei lá, engraçada, a maneira que a igreja reagiu pode tirar as pessoas. E é aí que eu falo. Muitas das vezes na igreja tem o bullying que acaba afastando as pessoas de Jesus. Então, do que adianta pegar e falar que quer as pessoas ali com Jesus, sendo que quando acontece uma coisa dessa, a pessoa ali faz o bullying? Mas aí eu quero comentar uma coisa que tem a ver, que é a questão do menino da igreja, das igrejas também, não saber como conquistar uma menina. Mas isso também não é só culpa, às vezes, do menino da igreja, isso também é culpa da própria igreja. Porque muitas das vezes a igreja, quando ela chega para o menino, ela ensina duas formas do menino falar com a menina, que são as formas mais rápidas para o insucesso. Que é a primeira forma, que tem a ver ali com a questão, às vezes, do menino falar de forma rápida, de uma forma brusca, que assusta a menina, né, os sentimentos dele, que ele tá gostando e tudo mais, que é um problema, porque é rápido, às vezes ele tá conhecendo a menina e ele chega e ele já fala isso, e quando pensa que não, já assustou a menina, já perdeu a chance ali de ter um relacionamento. E a segunda forma é a forma do menino virar amigo. Quantas vezes eu já vi na igreja o pessoal fala, não, porque você, antes de falar com a menina que você vai namorar, você precisa ser amigo dela. Aí depois de um tempo de amizade você fala com ela. Mas esse é, muitas das vezes, o problema. Porque quando o menino, às vezes, vira um amigo e ele não mostra ali, através das suas atitudes, das suas ações, que ele quer algo a mais, sabe o que vai acontecer? A friend zone. Por isso que a igreja é o local onde mais tem friend zone que tem. Porque os meninos são ensinados a, primeiramente, ser a questão do amigo. Aí o menino vai lá, vira amigo da menina, né? E aí ele pensa assim, não, eu vou virar amigo da menina, aí no meio do caminho ela vai ver o quanto que eu sou legal com ela, o quanto que eu faço coisas bacanas por ela, o quanto que eu ajudo ela, vai virar pro lado e vai falar, ai meu Deus, eu estou apaixonada pelo fulano, aí ela vai querer namorar comigo. Mas o que acontece é justamente o oposto. Ela começa a ver ele tão como amigo que ela não vê ele ali como alguém que pode ser um marido, pode ser alguém que pode vir aí o futuro pai dos seus filhos. Então, muitas das vezes, a igreja corrobora com essa questão aí de ter a friend zone, porque ela ensina o camarada simplesmente a ser um amiguinho. Aí ele vira ali, como o pessoal diz, um blue pill, que é amigo da menina, faz tudo pela menina, a ponto, às vezes, da menina ficar até repulsiva por ele e deixar ele para lá. E aí ele não consegue. Então, o problema também não é só o jovem aqui. O problema também aqui é a igreja, que não lida com muita maturidade quando o jovem ele tenta conquistar uma moça. Quando ele tenta ali fazer alguma coisa. Ou é muito rápido, ou então é uma questão ali de colocar o cara para fazer uma amizade. Sem contar também que o menino ele vai ter que ter uma questão ali
para conquistar a moça, que muitas das vezes não é ensinada. A igreja também coloca o menino, muitas das vezes, as meninas afastadas dos meninos, com medo de pecar e tudo mais. Aí quando o menino vai se aproximar, ali é meio estranho e tudo mais. Às vezes bota um medo na menina também, aí a menina, quando vê um menino se aproximando, não sabe também como se portar. Então, muitas das vezes, esse que é a questão do problema. Sem contar que a igreja, às vezes, atrapalha muito o jovem quando ele está tentando alguma coisa. Como, por um exemplo, se um jovem ele se aproxima de uma menina e ele vai conquistar uma menina, aí já começa aquelas caras, né? Que o pessoal faz aquelas caras aí tá conversando com a menina, safadinho e tudo mais, que isso vai atrapalhando, porque vai colocando uma pressão sobre o jovem ali e tudo mais, e ao mesmo tempo a menina vai reparando. Aí a menina começa a ver que o rapaz ele não está se aproximando tanto assim, só para se aproximar, começa a se sentir pressionada e às vezes dá errado, sem contar que tem gente que comenta e fala, e o fulano que está conversando com você? E a fulana? Aí começa a ter aquela pressão que tem que dar certo, tem que dar certo, tem que dar certo. Aí o pessoal pressiona tanto, vai perguntando assim, como é que tá, o que que tá rolando, tudo mais, que o trem dá errado. Aí quando o trem dá errado, a culpa é ainda do menino, que não sabe aí, né, conquistar. Tem até um comentário que falou ali numa das tirinhas que eu fiz do Amigo Jesus, e por isso eu quero convidar você a seguir as nossas redes sociais. Gibiteca do Amigo Jesus é o nosso canal no Telegram, né? A gente também tem um canal no TikTok de mesmo nome, e não só isso. Não deixe também de seguir as nossas redes sociais, né? Que é do Amigo Jesus, e o nosso outro canal sobre cultura pop, que é o Comics Review, né? E também não deixe de adquirir a nossa história em quadrinhos, que é do Supermanos. Mas voltando, no Amigo Jesus eu fiz uma tirinha sobre isso, e alguém comentou sobre a questão das meninas e tudo mais, e eu respondi, e eu falei, mas às vezes também não é só as meninas, às vezes também é os meninos da igreja que não sabem causar sentimento nas meninas. E é verdade, a atração feminina é diferente da masculina. O homem, ele olha assim, ele já sente atração rapidamente. A mulher, ela precisa que algo desperte, e os meninos da igreja não sabem despertar, e a igreja não sabe ensinar isso, e quando o menino tenta, ele ainda é zoado. Aí depois fala que a culpa é dos meninos, não é? Então, o que você acha sobre isso? Né? Comenta aí, curte, compartilha, deixa sua opinião, que a gente vai estar falando mais sobre isso aqui no nosso canal. Tamo junto, que Deus abençoe vocês e até a próxima.